semana que vem, se preparem, tá? Para que quando a gente anunciar aqui, a gente sinta firmeza, né, Marcelo? Eu vi que os homens estão mais firmes, mais fortes. Ah, entendi, amém, amém. Elas não acordaram ainda. Ó, tem churrasqueira aí já. Só Jesus, né? Orem por mim, viu, querido? Ora por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do verso de número 42. Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Senhor, obrigado por esta manhã. Como é bom, Senhor, iniciarmos na Tua presença, Te servindo, Te adorando. Ó Espírito Santo de Deus, podemos já sentir a Tua presença em nosso meio, podemos já ser ministrados, ó Deus, através da adoração, da ministração, das orações, mas nós desejamos ouvir da Tua palavra. Que o Senhor visite agora a vida desse homem e dessa mulher aqui na igreja, ou aonde ele e ela estiver. Que a Tua palavra fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Queridos, eu quero ministrar nessa manhã sobre o tema, uma igreja modelo. Uma igreja modelo. O que é um modelo? Modelo, quando nós falamos de pessoas, por exemplo, se refere a alguém que se veste uma roupa para apresentar essa roupa, né? Vamos usar o exemplo da Gisele Bündchen, uma modelo brasileira, ficou muito famosa, que viajou o mundo, viveu como modelo no mundo. E ela então usava roupas, e então era um modelo das roupas de grife que ela usava. Meus irmãos, na vida, todos nós devemos ter modelos. Que tipo de modelo? Todos nós devemos ter referência. Olha, em tudo que eu faço na minha vida, eu procurar referências. Eu procuro na igreja, no trabalho, no casamento, em muitas áreas, na vida financeira, eu procuro olhar e ter alguém como referência. O que está acontecendo na igreja? O que está acontecendo no Evangelho em nossos dias, em nosso tempo? Na questão do trabalho, o que está acontecendo? O que estão fazendo? Nós vamos estar atentos, nós precisamos estar com a mente aberta, nós precisamos estar apercebidos do que está acontecendo e precisamos ter boas referências. O apóstolo Paulo diz assim: olha, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele diz assim: olha, eu sou uma referência para vocês, e vocês então olhem para mim, assim como eu olho para Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta a você: quem é a referência de Deus na sua vida? Quem é uma referência familiar na sua vida? Quem é uma referência financeira na sua vida? Quem é uma referência profissional na sua vida? Quem é uma referência ministerial na sua vida? Meus irmãos, nós devemos viver com referência. Eu sempre digo que não é uma forma, é a única forma. A única forma de liderar e pastorear a igreja de Deus é sendo exemplo. Não tem outra forma. Não tem como eu dizer, faça o que eu falo e não faça o que eu faço. O meu desafio é dizer, faça o que eu faço.
O desafio de todo homem, de toda mulher de Deus, o desafio de todo pai, não é dizer faça o que eu falo, mas se ele não fizer. O desafio de todo pai, de toda mãe, é dizer eu fiz por você. Um dia eu achei muito bonito a minha irmã compartilhar um Instagram, talvez ela nem saiba disso. Ela compartilhar um story dizendo: eu vivi vendo a minha mãe fazer isso, e agora eu vivo para isso fazer. Eu vivi vendo a minha mãe agir assim, protegendo, abençoando, guardando, ensinando, e agora chegou a minha vez. Muita coisa que o teu pai e tua mãe te falou, quando você era jovenzinho, quando você era adolescente, ou aborrecente, lembra o tempo da rebeldia, em que o pai e a mãe falavam: faça isso, não faça isso, mas o meu amigo faz, mas você não é o seu amigo. Quem já ouviu isso? Você não é seu amigo. Eu tinha alguns amigos que viviam numa bagunça, mas viviam numa bagunça, eu era apaixonado pela bagunça deles. Eu falava: o pai deles deixa eles fazer o que ele quer, a mãe deixa fazer o que quer, e minha mãe dizia assim: você não é filho dela, eu sou sua mãe, você faz o que eu mando. Hoje eu agradeço a Deus, hoje eu me considero uma pessoa disciplinada, hoje eu me considero uma pessoa organizada, e se tem uma coisa que me aborrece é a desordem, a bagunça. E uma coisa que me satisfaz é a organização. Mas isso de alguma forma foi semeado na minha vida, e eu não gostava. Porque quando a gente é criança, quando a gente é jovem, a gente quer viver a vida absoluta, a gente quer viver sem compromisso. Mas você entende que a referência te abençoa. Quem aqui tem exemplo de paternidade dentro de casa? Quem aqui teve pai ensinando: levanta cedo, acorda, trabalha, seja organizado, escova os dentes, pente o cabelo, lava o rosto, vai, você precisa chegar no horário, não, você precisa ter compromisso, você precisa ser verdadeiro, você não pode mentir. Uma referência. Agora, quem não tem exemplo de paternidade, infelizmente viveu para trás, teve que aprender na unha. Mas Deus é tão misericordioso que muitas das vezes Ele nos prepara referências externas. Então eu quero dizer a você: se você não teve dentro de casa, procure fora, mas tenha referência. Sempre use homens e mulheres como modelo. E Deus nos deixa aqui uma igreja modelo. Deus nos deixa aqui uma igreja que acabara de ouvir as instruções de Jesus, Jesus acabou de viver com eles, Jesus acabou de ensinar o que eles deveriam fazer, e agora Jesus volta para o Pai. Então eles acabaram de ouvir e vão colocar em prática, estava quentinho ainda. Já ouviu aquela brincadeira de criança que faz-se uma roda e você vai e fala uma frase no ouvido do primeiro, aí ele vira e fala uma frase para o segundo, aí vai e fala uma, hora que chega no final aqui, aquilo que você falou no início já estava totalmente perdido, já se perdeu, foi mudando tudo. Aqui, queridos, a igreja estava iniciando, Jesus acabou de falar para os discípulos, e os discípulos então vão e começam a anunciar a palavra, estava quentinho. É a igreja que é modelo para nós, é a igreja que praticava o que Jesus mandava fazer. O problema, passou-se 2024 anos, o problema, há 2000 anos depois, como é que está a igreja de Cristo? Está vendendo tesouro no céu, tijolo no céu, vassoura ungida. O evangelho tem preço. Tem gente que agora, se não pagar, não vem. Tem gente que agora exige algumas coisas. Tem gente que agora busca recompensas no evangelho. A palavra do Senhor diz aos discípulos, Jesus dizendo aos discípulos: quando vocês forem, não levem nada, nem capa, nem nada. Vão do jeito que vocês vieram. Deus os sustentará. Eu creio que a palavra do Senhor diz: não atarás a boca ao boi que debulha. O pastor deve ser honrado, mas ele não deve arrancar a lã da ovelha. Nós temos vivido nessa humilde igreja, nessa pequena igreja, homens e mulheres que têm gastado seus dias para servir a Cristo. Não tem recompensa. Em todos os ministérios nós trabalhamos com uma visão: sede fiel no pouco, porque no muito Deus te colocará. Primeiro Deus prova, aí então Ele aprova.
Primeiro você mostra que você está pagando o preço, que você está aqui não é por recompensa. Se você mostrar, sendo provado, se você for aprovado, mostrando que você não quer recompensa, aqui também você pode ser honrado. Mas primeiro é provado, para depois ser aprovado. Quem chega buscando recompensa não fica. Porque esse é o modelo que Jesus nos deixa. Em Timóteo, o apóstolo Paulo ensina. Primeiro o obreiro é provado e depois ele é aprovado. É o evangelho, queridos. Então nós vamos começar, eu preciso começar a pregar. Se há uma fórmula para ser igreja, essa fórmula está nesse texto. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: a igreja deve se relacionar. Verso de número 42, a igreja então deve se relacionar. Verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha quantas formas de relacionamento. Primeiro, perseveravam na palavra de Deus. Meus irmãos, só é igreja de Deus se tiver palavra de Deus. Hoje tem igreja que já não tem mais palavra. Hoje tem igreja que já tem de tudo. Começa o culto, aí vem um fala, outro fala, dá oportunidade para um, dá oportunidade para outro, e canta, dança, pula, vira, e quando o pastor sobe para pregar, está acabando o tempo do culto. Então só é igreja de Deus quando tem palavra de Deus, com todo respeito, querido. Mas o mais importante, o momento mais importante do culto é a palavra do Senhor. Você precisa estar atento e você precisa estar com a sua Bíblia aberta, seja impressa, seja digital. Você precisa estar atento ao que eu estou falando. Você precisa estar atento do que você está se alimentando. Porque hoje em dia, palavra de Deus tem em todo lugar. Se abre o Facebook tem palavra, se abre o Instagram tem palavra, se abre o YouTube tem palavra. O problema é que muitas vezes essa palavra, que deveria ser a de Deus, não é de Deus. Uma mensagem distorcida. Mas os apóstolos e a igreja perseveravam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é perseverar, pastor? É insistir, é continuar, é permanecer, é se dedicar à palavra de Deus. Meus irmãos, se tem um segredo para a vida, você precisa se dedicar à palavra de Deus. Todos os dias. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já leu a Bíblia essa semana? Você leu a Bíblia quantos dias nessa semana? Deixa eu fazer uma pergunta a você. Qual é o livro da Bíblia que você está lendo? Eu não vim aqui te acusar. Eu vim aqui dizer a você, talvez você está perdido porque o manual, a bússola sua está fechada. A resposta está na palavra de Deus, queridos. A resposta está aqui dentro. Não importa se é digital, não importa se é impressa, não importa se é um pergaminho, não importa, o que importa é que é a palavra de Deus. Meus irmãos, eu tinha uma aversão muito grande a isso aqui, ó. Quando eu me converti, e quando surgiu o digital, a minha esposa usava o WhatsApp. Meus irmãos, como que eu usava a Bíblia, como que eu lia a Bíblia? Mas eu não gostava de digital, eu gostava de tudo que era impresso. Mas chegou um momento, queridos, isso aqui, por exemplo, o digital facilita muito a vida das pessoas. Não importa, hoje, eu estou no carro, eu estou no trabalho, eu estou viajando. Onde eu estou? Aqui dentro tem livro, aqui dentro tem Bíblia, aqui dentro tem estudo, aqui dentro tem de tudo. Se alguém me chamar para pregar, tudo que eu preciso está aqui dentro. Só que tem um problema. Ah, pastor, mas o celular, o tablet, o digital, eu não gosto, eu gosto do impresso. Mas tem gente que não usa nem impresso, nem digital, nem nada. Imagina quando existiam os pergaminhos e começaram a imprimir. Imagina agora quando inventaram tudo isso aqui. Eu vou dizer a você, eu não sei o que vai surgir depois disso. Eu não sei o que vai vir depois disso. Cada dia as coisas estão sendo mais... Tudo é para facilitar, tudo é para chegar mais rápido. Mas eu quero dizer a você, use aquilo que Deus tem te dado para o bem. Assim como a palavra de Deus chega de uma forma mais acessível para você usar, também você pode usar isso aqui para a sua destruição. Assim como quando era impresso. Você pode usar isso aqui, por exemplo, para assistir sites que não convém.
Mas antigamente você ia no cabeleireiro e ele jogava uma revista no teu colo com coisas que não convém. Então o problema não está se é impresso ou se é digital, o problema é do que você se alimenta. Talvez hoje está mais fácil a palavra de Deus, está mais fácil o acesso ao pecado. Mas eu quero dizer a você, o segredo está na palavra, o segredo está em perseverar, de manhã, de tarde, de noite, em saber, Senhor, o que é que o Senhor tem para a minha vida. O texto dizia, eles se dedicavam na palavra de Deus, eles se dedicavam na comunhão e no partir do pão. Meus irmãos, eu quero dizer a você, tenha comunhão com seus irmãos, tenha comunhão com a igreja, parta o pão com a igreja. Este relacionamento é consequência de um ambiente saudável. Partir o pão, ter comunhão, se reunir, se relacionar. Muitas pessoas vivem hoje em dia tão atarefadas que não conseguem separar tempo para se relacionar com ninguém. Não consegue fazer uma visita. Não consegue receber uma visita em casa. Não sabe o que é, eu tenho tempo, eu sempre bato nessas teclas. Não sabe o que é, pastor, eu estou trabalhando muito. Você não consegue receber a tua mãe, você não consegue receber teus pais, você não consegue receber um amigo. Mas para que nós estamos trabalhando tanto então? Você não tem o tempo de desfrute. A igreja tinha comunhão, a igreja partia o pão. Vira para o teu irmão que está do teu lado, o irmão que vai pagar o almoço hoje para você. Fala assim, nós precisamos partir o pão. Dá uma olhadinha para trás, para frente, fala, nós precisamos partir o pão. O pastor está falando que nós precisamos partir o pão. Mas a palavra de Deus é tão boa. Aí, ó. Tem gente que já vai ganhar almoço hoje. A palavra de Deus é tão boa que o texto diz partir. Então, quando chegar na hora, você fala assim, agora nós vamos partir a conta, amém? Agora nós vamos partir. Queridos, eles partiam o pão, quer dizer, eles compartilhavam. De casa em casa eles se reuniam. Essa é a igreja de Cristo. Você precisa ter relacionamento com pessoas, que triste é, pessoas que se atarefam tanto. Meus irmãos, a minha vida é atarefada, e cada dia mais tem se atarefado, e cada dia mais eu desejo que ela seja atarefada, porém, eu sempre procuro ser Senhor da minha vida. Eu não deixo que as minhas obrigações, as minhas tarefas, me impeçam de viver aquilo que é melhor para a minha vida. Uma coisa que eu mais gosto é de comer. Não é bom? Tem mais alguém assim? Querido, que coisa boa, mas não é só comer, é sentar na mesa para comer, é se relacionar, é comer uma costela, é sentar para, né, olha isso, ó Deus tocando, ó, é sentar para comer uma costela, é sentar para conversar, é sentar para se relacionar. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar o meu tempo para que eu possa desfrutar disso, senão eu sou consumido pelas minhas obrigações. Sempre vai ter coisa para fazer. Sempre vai ter trabalho, sempre vai ter algo em casa, sempre, porque nós não apenas fazemos, nós precisamos produzir, nós precisamos criar, nós precisamos projetar, então sempre tem, mas você precisa separar tempo para desfrutar. Outra coisa que eles compartilhavam a oração. Meus irmãos, deixa eu fazer uma pergunta, você compartilha a oração com alguém? Você tem alguém, ou você tem um grupo em que você compartilha as suas necessidades, os seus pedidos de oração? Porque quem não tem segurança em pedir oração, não vive em relacionamento saudável. Talvez você está precisando olhar melhor o teu ciclo de amizade. Ou talvez você está precisando confiar mais em pessoas que Deus já colocou do teu lado. Não, pastor, eu não falo porque as pessoas são invejosas, porque as pessoas são isso, então você precisa mudar o teu ciclo de relacionamento. Mas a igreja de Cristo deve ter um ambiente de compartilhar orações, intercessão. A palavra de Deus diz que Pedro estava na prisão e a igreja estava orando. Atos capítulo 12, eu ministrei numa quinta-feira, uma igreja que estava pregando sobre Atos, e eu preguei Atos capítulo 12. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando. Aí vem um anjo, visita Pedro, abre as portas, tira Pedro da prisão. Pedro vem e bate na porta. Imagina que nós estamos aqui orando por Pedro, e Pedro está preso. E aí Pedro vem e bate na porta. E quem é?
E eles lá dentro preocupados, quem é? Vão lá ver, a irmã vai ver e fala, é Pedro, e volta e diz, Pedro está batendo na porta. Não, é impossível, não pode ser Pedro. Por quê? Porque Pedro está preso. Mas o que a igreja estava fazendo ainda? Pedro estava preso, a igreja estava orando. Pedro foi liberto e a igreja estava orando. Meus irmãos, a oração faz parte da igreja. Eu não tenho dúvida, eu estou aqui porque eu sei, há pessoas que me sustentam em oração. Há pessoas, eu tenho certeza, que há pessoas que oram por mim. Deixa eu fazer uma pergunta, você ora por mim? Se não ora, eu te peço, ore pela minha vida, ore pela minha esposa, ore pela minha filha. Eu oro por todos vocês, todos os dias. Às vezes dentro de um carro, às vezes no chuveiro, às vezes quando eu paro para orar, às vezes quando eu saio para orar, porque essa é a missão da igreja. Orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, é isso que nos sustenta. Pedro estava na prisão, a igreja estava orando. Pedro sai da prisão, bate na porta, a igreja estava lá ainda, orando pela vida de Pedro. Tem pessoas que estão aqui enfrentando situações no casamento, na família, nas finanças, na saúde, mas a igreja está orando por você. Amém, queridos? Então você precisa viver em uma igreja que se relaciona, a igreja deve se relacionar. Segundo ponto, quando há temor, o sobrenatural acontece. Leia comigo o verso de número 43, que diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O texto diz, em cada alma havia temor. Eles ouviam a palavra de Deus e tinham desejo no coração, tinham fé no coração. O povo estava começando a ouvir sobre o Evangelho. Jesus acabara de fazer os seus milagres, seus prodígios, foi ressurreto. Agora os discípulos começam a anunciar. Queridos, havia uma sede muito grande. E para o anúncio do Evangelho no início, uma forma como o Senhor os enviou foi com sinais e prodígios. A palavra de Deus diz que na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Na primeira, um pouquinho antes aqui. A primeira mensagem que o apóstolo Pedro prega, 3.000 almas se convertem. Por quê? Porque o povo estava sedento. Por quê? Porque não tinha igreja. Por quê? Porque tinha fé no coração, desejosos. Hoje em dia, glória a Deus, porque há multiplicação de palavra de Deus, mas por causa disso também há desvalorização de palavra. Você entendeu? A multiplicação, tem palavra de Deus em todo lugar, mas porque tem muito também a desvalorização. Então o povo está perdendo o temor, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando, por se multiplicar o pecado. Nós vemos tanta coisa por aí, que nós falamos, será que é verdade? Será que é de Deus? Então, por se multiplicar a iniquidade, pessoas estão se esfriando, pessoas estão perdendo temor, pessoas estão perdendo a fé. Mas você precisa, meu irmão, minha irmã, você precisa sair daqui nesta manhã, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, eu preciso crer na Tua palavra, Senhor, eu recebo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mateus 13, 57, 58, diz assim, escandalizavam-se nele, Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra. Olha o que ele diz. Não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O nosso Senhor Jesus diz que não existe profeta sem honra, se não for na sua casa. Normalmente é assim. Tudo que você faz na sua casa não é tão valorizado. Mas normalmente os de fora valorizam mais, não é assim? Normalmente você sempre acha que a casa do vizinho é melhor. Normalmente você sempre acha que o trabalho do outro é melhor. A igreja do outro é melhor. O pastor do outro é melhor. Nós somos assim. Nós sempre valorizamos o que nós não temos. Até você ter, porque quando você tem, você perde valor. Você muitas das vezes valoriza. Eu sei que não sou todos, mas isso é um mal que está na maioria das pessoas. O nosso Senhor Jesus nos ensina isso dizendo, olha, não há profeta sem honra, a não ser dentro da sua casa. O texto diz que ele não fez mais milagres em Nazaré, porque ele era de lá. As pessoas olhavam para ele e diziam, não, esse aí não. Meus irmãos, eu quero dar um conselho a você.
Não menospreze qualquer homem e mulher que fale da palavra de Deus, desde que esteja falando da palavra de Deus. Creia na palavra, abra o seu coração, nunca menospreze aquilo que sai da boca de um homem, de uma mulher, que venha de Deus. Eu vou falar algo aqui, a minha esposa, eu peço atenção, porque eu não sei ainda o que é. Há pouco tempo atrás eu estava num retiro de pastores, e um pastor amigo, homem de Deus, sério, chegou em mim e disse assim: olha, 2 dias que eu estou incomodado a falar algo para você e para a pastora Bianca, e eu quero entregar algo de Deus a vocês. Eu falei: amém, pastor, porque isso hoje em dia é complicado. Hoje em dia é complicado. Alguém falar: eu vim entregar um recado de Deus para você, e muitas vezes você põe a sua fé naquilo, e muitas vezes não é de Deus. Eu falei: amém, pastor. E ele diz: olha, eu vejo Deus entregando a vocês nos próximos dias. Na verdade, ele não usou os próximos dias, ele usou alguma palavra de dizer em breve, rápido. O desejo do coração de vocês, é algo que vocês buscam, é algo que vocês desejam. Isso é bom de ouvir, não é não, querido? Nossa, pensa numa coisa boa. Aí gera um desejo do coração. E aí, Senhor, o que é? Porque eu peço tanta coisa, eu tenho tanto desejo no meu coração. Sinceramente, há momentos em que você vive algo muito específico em que você sabe, mas naquele momento eu não sabia. Então eu saí dali dizendo, cheguei em casa, falei: e aí, o que você acha que é? E a Bianca disse: então. Eu falei: então vamos olhar o que é que nós temos orado. Pelo que é que nós temos orado? Aí eu fui visitar os meus propósitos de oração. E um dos meus propósitos de oração era o quê? Você está aqui de manhã. Há quantos anos aqueles que são líderes da igreja sabem que nós oramos para ter um culto de manhã? Então eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho 99%. Que o Senhor realizou um desejo do meu coração, de que nós pudéssemos alcançar pessoas com culto de manhã, porque a igreja estava enchendo. E quando a forma é pequena, o bolo começa a derramar, as pessoas começam a ir embora. Então nós precisamos aumentar a forma para aumentar o bolo. Então nós criamos um buraco na igreja, e agora nós precisamos ir atrás das pessoas, amém? Então é isso, queridos. Pastor, é isso, eu creio que é isso. Se Deus quiser fazer mais alguma coisa, eu estou aqui, eu recebo. Se for mais que uma coisa, eu estou aqui. Mas se for isso, eu já estou contente. Deus satisfaz o desejo do seu coração. Amém, meus irmãos? Terceiro ponto: a igreja de Jesus deve se preocupar com os necessitados. Versos 44 e 45 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidades. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, mesmo propósito, mesmo desejo, mesma visão, vendiam as suas propriedades. Queridos, o homem de Deus, a mulher de Deus não dá o que sobra. O homem e a mulher de Deus não dá o que sobra, ele tira do que tem para abençoar o necessitado. É isso que a igreja nos ensina, é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, fica aqui uma lição para nós. Deus está colocando pessoas com necessidades ao seu lado, preste atenção. Um dia você foi necessitado, hoje Deus está te dando além. Um dia você foi necessitado de saúde, hoje Deus restaurou a sua saúde. Você pode dar glória a Deus por isso? Há muitas pessoas que há pouco tempo atrás não tinham saúde, talvez hoje Deus já está te dando saúde. Então não desperdice aquilo que Deus te deu. Querido, nada melhor do que você poder falar para pessoas daquilo que, com propriedade, daquilo que você já viveu. Pessoas que têm testemunho para contar, não fique calado. Pessoas que tinham necessidade financeira, Deus tem abençoado, não feche a sua mão. Eu não estou pedindo dinheiro para a igreja, estou falando a pessoas necessitadas do seu lado. Deus está te dando, coma do pão, mas não mate a semente, queridos. Deus dá pão e dá a semente. O pão nós comemos, a semente nós semeamos na vida do nosso próximo. Faça propósito na sua vida.
semeie na vida de pessoas, mensalmente, seja um projeto, seja nos missionários. Queridos, tudo que entra para os missionários não fica um centavo para a igreja, só entra e nós distribuímos. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. O meu desejo, abençoamos Nova Granada, abençoamos a Amazônia, abençoamos a África, segundo as nossas mínimas condições, mas primeiro nós somos fiel no pouco. Amém? Então faça propósito na tua vida, socorra os necessitados, da forma como você tiver condições, da forma como que você, o que você foi chamado para fazer. Há pessoas que precisam, há crianças que precisam. Quem sabe um dia você foi uma criança que precisava e Deus colocou pessoas ao seu lado. Hoje você vai ser o homem que vai procurar uma criança, vai sustentar ela, vai aconselhar ela, vai ensinar ela, vai estar perto dela, vai abençoar ela. É para isso, esta é a igreja, é para isso que o Senhor nos chama. Eles vendiam as suas propriedades e distribuíam entre si. Eu convido você a levantar os seus olhos, a olhar para dentro da igreja e pensar: será que não há entre nós pessoas necessitadas? Será que não há entre nós pessoas precisando de ajuda? De uma conversa, de uma oração, de uma ajuda financeira. Tiago 2, 14 e 17 diz assim: de que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem: até logo, e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe derem alimento e nem roupa, em que isto ajuda? Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Se tiver alguém necessitado, perdão, se tiver alguém necessitado, não adianta a gente dizer que você tem um bom dia e que Deus te abençoe, se Deus estiver te dando condição e você não estiver fazendo nada. Nessa madrugada, retrasada, Deus me incomodou a fazer um pix para uma pessoa que não tem condições. E eu fico imaginando o que essa pessoa está passando dentro de casa. Então eu quero convidar você a levantar os seus olhos. Há pessoas que não sabem pedir, há pessoas que não, às vezes, se excluem por não ter condições. Você sabia que tem gente que não vem na igreja porque não tem roupa para vir, porque não tem carro para vir, porque não tem moto para vir? Então a igreja deve facilitar a vida dessas pessoas. A igreja deve, de alguma forma, receber, acolher. Esse ambiente aqui deve ser um ambiente acolhedor, não acusador. A roupa de ninguém deve se destacar alguém. A condição financeira não deve separar alguém. Mas que nós possamos olhar para dentro de nós e ver que tipo de igreja nós estamos sendo. E o quarto ponto, versos 46 e 47. Diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Último ponto. E eles perseveravam. Meus irmãos, eu quero trabalhar com você. O último ponto é: faça parte do corpo de Cristo. O texto diz que eles perseveravam no tempo. Meus irmãos, ainda que a igreja seja um ambiente de pessoas diferentes, temperamentos diferentes, existem os mais introvertidos, existem os mais extrovertidos,
Existem aqueles que gostam de fazer mais, existem aqueles com talentos, existe aqui todo tipo de pessoa, mas o texto diz, e eles perseveravam no tempo. É daqui, é deste lugar, que o Senhor ordena a sua bênção, é da comunhão, é dessa unidade da igreja, a unidade multiplica. Se você tem sentido falta de irmãos neste lugar, eu incentivo você, mande uma mensagem para essa pessoa, procure essa pessoa, ore por essa pessoa, busque essa pessoa. Ah, pastor, eu não vou na igreja, mas eu sirvo a Deus na minha casa, eu adoro a Deus na minha casa, que eles não é a mesma coisa. Mas pastor, eu também sou igreja. Você só é igreja quando você está em unidade com o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos membros do corpo. Então você precisa fazer parte. Você vê aqui nós oramos, aqui nós nos relacionamos, intercedemos uns pelos outros, compartilhamos a palavra de Deus, socorremos pessoas, buscamos pessoas. Essa é a missão da igreja. Persevere, não desista, insista, permaneça, faça parte e se reúna de casa em casa. O texto diz, verso 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha que coisa boa, de casa em casa partiam pão, tinham esse ambiente, essa cultura, esse relacionamento, essa unidade, essa alegria de estar juntos. Meus irmãos, eu incentivo você, participe de um culto no lar, é a melhor forma de você se relacionar com a igreja, é a melhor forma. A gente chega aqui no domingo, nossa pastor, mas glória a Deus, porque antes eu estava perdido por aí, e eu não ia na igreja, hoje eu já estou lá de domingo, adorando a Deus, servindo a Deus. Mas eu quero dizer a você, Deus tem muito mais a fazer na tua vida. Não é, mas eu tenho que ir, não é que eu tenho, é que é natural. Se relacionar com pessoas para mim é um prazer, é um desfrute, é uma alegria. Então queridos, desfrute desse ambiente. Toda semana nós temos cultos nos lares, tudo que foi citado aqui, nós identificamos nos grupos de relacionamento. Lá nós oramos, lá nós compartilhamos o pão, lá nós perseveramos na palavra de Deus. É a melhor forma de você ser igreja, é a melhor forma de você ser cuidado. Lá você compartilha suas necessidades. Eu sou pastor da igreja, mas quantas pessoas tem aqui? Quantas pessoas virão hoje à noite? Como que eu vou ver? Às vezes eu sou muito observador. Às vezes eu vejo alguém que chegou triste, chegou abatido. Às vezes eu sei que pessoas fogem, vão embora, não quer falar, não quer conversar, não está numa semana boa. Mas eu não consigo ver tudo sempre. Não vou ver, não tem como. Mas é por isso que nós preparamos pessoas, capacitamos pessoas, investimos em pessoas para que você seja cuidado, para que você seja acompanhado, para que você seja servido pela igreja. Então você precisa entender, queridos, a igreja se posiciona, você deve se posicionar. A igreja existe, ela cria um organismo vivo, então você precisa fazer parte disso. Para você ser igreja, não tem como, se eu cortar esse dedo aqui agora, presta atenção, se eu cortar esse dedo, se eu cortar essa mão, deixar algumas horas fora, o que acontece com esse membro? O que acontece com ele? Apodrece e morre. Assim somos nós. Somos parte do corpo de Cristo. Ele é o cabeça, um é a mão, outro é o braço, outro é as pernas, Essa é a igreja, mas fora do corpo nós morremos. Você conseguiu entender isso? Então eu incentivo você, procure um grupo de relacionamento, participe, compartilhe oração, procure alguém que você confia. Queridos, se relacione. Eu quero chamar o louvor, por favor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem convidado pessoas para o seu GR, seu grupo de relacionamento? Meus irmãos, convide. Convide o vizinho, convide um amigo, convide o pai, convide uma mãe. Olha, um lugar mais gostoso e talvez de mais fácil acesso. Às vezes é melhor a pessoa ir no GR do que ela vir na igreja. Por quê? Porque lá ela vê que a gente não é um bicho. Normalmente a gente pensa isso, não pensa?
Tem uns crentes que parecem meio estranho, não parece? Eu também já fui assim, querido. Você não acha que tem gente que olha pra gente e fala, esse povo é maluco? Não, vamos falar a verdade. Esse povo é louco, é doente, é uns pancados da cabeça. Não. Eu também já pensei isso. Mas num grupo de relacionamento, eles vão ver que a gente é estranho, mas nem tanto. É um pouco, não tem como, mas nem tanto. Vão ver que dá para conviver com a gente. E vão ver que o nosso intuito é que este homem, a sua mulher, tenha um encontro com Cristo e a sua vida transformada. Então participe, invista. Talvez para você é só um convite. Manda uma mensagem, manda um WhatsApp. Ó, terça-feira tem grupo de relacionamento. Ficaria muito feliz na sua presença. Essa pessoa vai chegar lá, vai começar a se relacionar, vai começar a ouvir a palavra de Deus, vai falar, nossa, é assim então, nossa, é isso. Queridos, é muito bom servir a Cristo, é muito bom servir a esse Deus, que nos abençoa, que nos guarda, que nos sustenta, que transformou a minha vida, que transformou a sua vida. Mas eu não posso receber isso e ficar calado, guardar isso só para mim. Para você é só um convite, para a pessoa muda a vida dela. Uma das coisas que mais me alegra é porque as pessoas que eu amo estão na casa de Deus, estão ouvindo a palavra de Deus. As pessoas da minha família, os meus amigos. Quantas pessoas, graças a Deus, eu já consegui levar para Cristo. É o meu desafio, é a minha insistência. Chame os seus amigos, chame os seus familiares, ore por eles, abençoe eles. Para você é um convite, mas para eles vai transformar a vida deles, e um dia eles vão te agradecer. Fique de pé, você que pode. Nós vamos adorar o Senhor com cântico, mas antes eu queria só deixar uma conclusão, um último verso, porque a obra é de Deus, nós fazemos o natural e Deus faz o... Verso 47 diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Olha que coisa, nós louvamos a Deus, e com a simpatia do povo, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Você viu que eu chamei vocês de malucos, mas Deus disse que vocês têm simpatia. Tá vendo como Deus é melhor que eu? Esse povo simpático, amoroso, misericordioso, bondoso. Olha que coisa linda. Com a simpatia de vocês, o Senhor acrescentará aqueles que serão salvos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me
louvar o Senhor, né? Como é bom ouvir essa palavra. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração. Que ela venha germinar e dar frutos na nossa vida. Que nós possamos perseverar na palavra do Senhor. Que nós possamos perseverar na oração. Porque a oração, ela nos aproxima de Deus. A oração faz nos chegarmos a lugares mais altos. Que nós possamos ter temor. Temor para ajudar as pessoas, aos necessitados. Que nós possamos olhar do lado e ver pessoas que estão precisando da nossa ajuda, da nossa palavra, até mesmo de um abraço. Que nós possamos ter comunhão com os irmãos. Porque todos nós somos diferentes, todos nós temos defeitos, qualidade. Mas eu convido a vocês a estarem em comunhão, a participar dos GRs, porque lá nós vamos ter esse relacionamento. Amém? Eu vou orar e vou despedir vocês. Feche seus olhos. Senhor, obrigada. Obrigado por essa palavra. Obrigada por esse tempo precioso na Tua presença, Senhor. Eu oro para que nós possamos, Senhor, perseverar, Senhor, na Tua palavra. Que nós possamos orar, Senhor, pelas pessoas que precisam. Mesmo nós não conhecemos, Senhor, mas nós queremos nos aproximar a cada vez mais do Senhor. Senhor, que haja temor no nosso coração, porque o temor, Senhor, não deixe que nossos pés vacilem. O temor faz com que nós possamos aproximar e estar com o Senhor na Tua casa, Senhor. Na Tua casa, tendo comunhão com os irmãos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem sido fiel, bondoso, amoroso e misericordioso. Senhor, eu abençoo a cada família representada nesse lugar. Que o Senhor os leve em segurança para casa, guardados pelo Senhor. Que nós possamos ter um resto de domingo abençoado na Tua presença. E à noite nós estaremos aqui novamente, te adorando, te glorificando, ouvindo a Tua palavra que nos dá direção, Senhor, para mais essa semana. Abençoe o GR, abençoa, Senhor, essa semana. Leve em segurança, Senhor. Guarda a cada filho, Senhor, em nome de Jesus. E obrigada por tudo que tens feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Estenda suas mãos direitas. Que grande amor de Deus, Pai. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Filho. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você, com a sua casa e com toda a sua família. Quem crê nisso diz amém.